Vamos ler a palavra do Senhor em Malaquias 2, de 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas ofertas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. E de fato ele me temeu, e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas, se vocês se desviarem do caminho e por meio da sua instrução levarem muitos a tropeçar, vocês violarão a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu os fiz desprezíveis e indignos. Indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardam nos meus caminhos e se mostram parciais na aplicação da lei. Vamos orar, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da tua glória, Senhor, nós exaltamos o Senhor pela tua palavra. Ela, ó Deus, e por meio dela, que o Senhor atua, opera no teu povo. É por meio dela que o Senhor opera para produzir despertamento em nós. Senhor, tu és digno de toda adoração. E nós queremos, ó Deus, em Cristo Jesus, rogar ao Senhor que venha, ó Deus, nos abençoar nessa manhã, com tudo que ouviremos. Agora, nesse momento, enquanto a palavra é lida e pregada, quando estivermos em nossas classes, que o Senhor use isso para nos despertar. Também pedimos que o Senhor, pelo teu Espírito, nos dê ouvidos e corações dispostos a acolher a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Ah, Pai, fala conosco, em nome do teu Filho. Amém. Meus irmãos, George Whitefield, o evangelista do século XVIII, ele tinha apenas 23 anos quando ele fez a sua primeira viagem cruzando o Atlântico. Ele era capitão militar numa viagem do navio Whittaker. E esse navio viajava com mais 2 outros navios para a Geórgia. Havia um capitão Whiting, estava no comando daquele navio. Além, é claro, da tripulação, havia cerca de 100 soldados sob o comando do capitão Mackay, mais ou menos 20 mulheres e algumas crianças que estavam a bordo, todos indo para a colônia no Novo Mundo. Whitefield começou suas reuniões públicas de oração no começo da viagem e declarou que ele pretendia conhecer nada a não ser Jesus Cristo e este crucificado. No entanto, meus irmãos, o tom moral daquele navio não era o melhor de todos. Não havia nada além de escárnio e desprezo. Os oficiais e a tripulação disseram que eles não acreditavam na religião de Whitefield. Na verdade, diziam que a religião era falsa e tratavam Whitefield como um impostor. No primeiro domingo, não havia nada a ser visto. As pessoas estavam jogando
E no dia do Senhor, jogando enquanto Whitefield tentava pregar e fazer suas reuniões de oração. Podia-se ouvir xingamentos, pessoas praguejando, e o som de um jogador entretendo outros, tudo isso naquele navio. Whitefield diz: eu poderia fazer sem mais ninguém. Eu estava lá, continuava buscando a Deus, continuava orando e buscando ao Senhor. Contudo, Whitefield começou a exercer uma certa influência para Cristo. Ele visitava os doentes, ele compartilhava suas provisões com eles, ele orava privadamente pelas pessoas, e todas as manhãs e no fim do dia, sem nenhum tipo de impedimento, ele lia a Bíblia publicamente e fazia orações públicas no deck do navio, abertamente, para todo mundo ver. E ele usava todas as oportunidades que tinham para algum tipo de testemunho para Cristo, seja por ações sociais ou por qualquer outra coisa que ele pudesse fazer. Alguns dos registros dos seus diários diziam que ele tinha algumas conversas religiosas com o cirurgião no navio e com algumas pessoas que estavam bem dispostas a ouvir. Ele ganhou a oportunidade por andar de noite no deck e falar privadamente com o chefe, com os sargentos, e ele tinha esperança de que as palavras dele fossem ouvidas e de que não fossem em vão. Cerca das 11 da noite, ele diz que ele ia, se sentava ao lado dos marinheiros e ficava lá discutindo sobre justiça, temperança e o julgamento de Deus que estava por vir. Gradualmente, pouco a pouco, por sua evidente piedade, pela sua maneira cortês com que ele tratava as pessoas, pela maneira franca, as pessoas começaram a mudar no navio. À medida em que a viagem continuava, os capitães começaram a ficar ao lado de Whitefield, à medida em que ele pregava todas as manhãs. Capitão McCain ordenou que um tambor fosse tocado chamando todos os soldados para os cultos diários. Muitas vezes, quando o tempo permitia, todos os 3 navios ficavam próximos uns dos outros e todos se ajuntaram em adoração a Deus. Esse é o tipo de influência que Deus espera ver dos seus sacerdotes e dos sacerdotes no dia de Malaquias. Eles deveriam exercer uma influência sobre a nação de Israel. No entanto, eles eram clérigos que estavam enfadados e a sua atitude para com a adoração a Deus era desrespeitosa. Sua influência sobre o povo foi negativa e não positiva. A atitude, o comportamento fizeram com que as pessoas se tornassem cínicas acerca da sua religião, ao invés de devotar-se a Deus. Mas Deus tinha agora decidido parar esses sacerdotes. O tempo estava avançando para aquelas pessoas em posição de liderança espiritual. Deus iria dar a eles um alerta final para que eles se arrependessem. Nós temos aqui no verso 1 o alerta. Veja o verso 1. E agora, sacerdotes, esse mandamento é para vocês. É muito raro para a espiritualidade de um grupo cristão, é muito raro mesmo para a espiritualidade de um grupo cristão exceder a espiritualidade de seus líderes. O pastor Alistair Begg diz que normalmente as igrejas não vão além do seu púlpito. E essa é uma verdadeira observação da vida que deveria fazer com que todos aspirássemos, todos que se aspiram ou que desejam estar à frente, liderando a igreja ou liderando alguma coisa na igreja, deveriam pensar 2 vezes e até mesmo tremer com a expectativa de se assumir alguma liderança. A espiritualidade desses líderes de Israel era muito baixa e afetava a nação de maneira desastrosa. E uma vez que o Senhor viu isso, ele tem uma palavra de repreensão e alerta para os sacerdotes através do seu profeta, do profeta Malaquias. Ele diz essa admoestação, essa palavra mandamento pode ser traduzida como admoestação. É para vocês, ó sacerdotes. Meus irmãos, líderes deveriam ser homens maduros na fé.
E uma das marcas de maturidade espiritual é ser capaz de receber admoestação e repreensão. E esse assunto de ser capaz de olhar para as suas próprias faltas e buscar corrigi-las é uma marca de maturidade na vida de maneira geral. Se você é um crente, uma das evidências de sua imaturidade é que você não aceita ser repreendido. Você não aceita quando alguém aponta para você que você está fracassando em alguma coisa. Mas isso não deveria ser marca entre liderança. Entre liderança. Nós deveríamos ser capazes de receber repreensões para o nosso avanço. Nós precisamos ser emocionalmente maduros. Nossa estabilidade como cristãos repousa no fato de que, venha como vier, nós pertencemos ao Senhor. Nossa maturidade não depende da opinião das pessoas. Algumas pessoas ficam completamente paralisadas quando pessoas criticam as coisas que elas fazem. Mas nossa identidade está em Cristo e não nas pessoas, não no que as pessoas dizem. Nossa estabilidade repousa nisso. Um cristão maduro, principalmente um líder cristão maduro, deveria ter a estabilidade que aceita e que recebe repreensão. A forma como nós reagimos quando nossas faltas são mostradas é uma indicação de quão profundo e real é o nosso relacionamento com o Senhor. Agora, eu não estou dizendo que todo cristão, usando a linguagem moderna, todo cristão cheio de mimimi, deve sentir-se livre e ter liberdade de atacar verbalmente os seus líderes e pastores na primeira oportunidade que tem. Porque é um grupo de pessoas cuja mentalidade é de olhar o tempo inteiro para os fracassos e muito pouco para as virtudes. Como se o tempo inteiro nós estivéssemos buscando falhas nos outros para apontar. Não deve ser assim. Na verdade, Jesus fez e deixou muito claro que nós não devemos ser extremamente cuidadosos antes de criticar outras pessoas. Ele diz: não julguem, ou vocês também serão julgados. Pois da mesma forma que vocês julgam os outros, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês costumam fazer isso, essa será a medida que vocês receberão. Agora, eu não estou dizendo isso para que de modo que os líderes cristãos se tornem amargurados e ressentidos a cada vez que são apontados ou criticados ou coisas desse tipo. Porque nós não devemos, irmãos, líderes aqui nessa manhã, não estou dizendo para que os líderes cristãos se tornem bonecos nas mãos dos críticos, autonomeados, cabeças grandes, se tornando escravos da opinião e sempre preocupado com a opinião e procurando agir para agradar as pessoas. E você se torna um escravo da opinião dos outros. Isso faz com que nós nos tornemos agradadores de homens antes do que servos de Deus, quando estamos excessivamente preocupados com a opinião das pessoas. Homens, no entanto, homens são falíveis. Nós não somos infalíveis. Nós podemos causar e errar gravemente em muitas coisas. Mas todas as vezes que homens maduros na fé observam para si mesmos, eles terão discernimentos para fazer uma distinção entre a falsa crítica e a verdadeira crítica. E humildemente ouvir e mudar. Responder bem quando nós ouvimos a voz de Deus em aconselhamentos é um sinal de que você é um bom líder. Os apóstolos, por exemplo, em Atos capítulo 6, eles estavam fazendo uma bagunça, podemos assim dizer, na distribuição diária da comida na igreja de Jerusalém, por causa das pressões sobre o seu tempo
e eles deveriam responder de maneira madura quando as pessoas começaram a criticar. E o que estava acontecendo em Atos 6 é que os apóstolos, cuja tarefa era pregar e orar, estavam cuidando da administração dos bens da comunidade. E toda vez que você, como líder, ou os líderes de nossa igreja, deixam de cumprir o que Deus apontou para eles cumprirem para fazer outra coisa, cria confusão na igreja. Presbíteros e pastores são para pastorear a igreja. Nós somos os pastores da igreja. Quando deixamos de pastorear a igreja para cuidar de outros detalhes, nós perdemos a oportunidade de gastar tempo orando pela igreja e com a igreja. Isso vai gerar confusão. Os apóstolos entenderam isso e, de maneira madura, conduziram a igreja a apontar 7 diáconos que cuidariam da parte administrativa. Paulo deixa claro a Timóteo que líderes não devem ser criticados abertamente. Mas ele reconhece a necessidade de haver repreensão ocasionalmente. Por isso ele diz em 1 Timóteo 5, 19 e 20: não aceite acusação contra um presbítero, a menos que haja 2 ou 3 testemunhas. E aqueles que pecarem, repreenda-os publicamente, de modo que outros possam também ser alertados. Aliás, esse padrão de testemunha é o modo como nós, presbiterianos, disciplinamos pessoas, por exemplo. Nós nunca disciplinamos alguém sem que ela ou confesse o erro que cometeu, ou 2, no mínimo, testemunhas tenham provas suficientes para que a pessoa possa ser punida. Com presbíteros é a mesma coisa. E se alguém faz denúncia na igreja presbiteriana e não tem como provar, ela é disciplinada. É o que diz a Constituição e o nosso Código de Disciplina, seguindo essa orientação bíblica aqui de Timóteo. Meus irmãos, congregações, infelizmente, congregações podem ser muito rápidas em criticar líderes. E líderes podem estar atentos demais para ficar ouvindo o tempo inteiro essas críticas. Um espírito de amor e humildade é necessário em nós para que haja um equilíbrio e para que a obra de Deus possa progredir. Mas aqui nesse verso 1, há uma repreensão do próprio Deus aos sacerdotes. Então veja o alerta. Em segundo lugar, olhe o julgamento. Versos 2 a 4. Ele diz assim: se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição, amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês esterco dos animais sacrificados nas suas faces, e vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhe enviei este mandamento para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Os sacerdotes, que deveriam estar exercendo uma grande influência para o bem, estavam liderando o povo para se desviar através de suas ações e atitudes. Deus estava muito zangado com eles. E agora Deus chega com a acusação sobre eles e seu julgamento. Se eles não ouvissem o alerta, então ele se moveria contra eles em sua ira. Se vocês não ouvirem, diz o Senhor, e não se importarem com a necessidade da honra ao meu nome, diz o Senhor, então eu amaldiçoarei vocês. Note primeiro de tudo, meus irmãos, que Deus, ele de fato os considera responsáveis pela falta de reverência e de verdadeira adoração a ele. Vocês não têm honrado, não se importam com a necessidade de honrar o meu nome. Literalmente, vocês não têm colocado o seu coração para honrar o meu nome. Vocês são culpados, diz o Senhor. Vocês não têm feito isso. Algumas pessoas quase culpam a Deus pela sua falha na adoração. Elas dizem assim: eu gostaria de adorar a Deus reverentemente, mas eu não sinto Deus movendo o meu coração.
se apenas minhas emoções fossem movidas, se apenas Deus, o Espírito Santo, me desse um tremendo excitamento e quebrantamento do coração, então eu adoraria Deus verdadeiramente. Meus irmãos, enquanto é verdade que nós precisamos do Espírito Santo para nos conduzir em verdadeira adoração, não é possível culpar a Deus por nossa lentidão, pela nossa irreverência, por nossa preguiça, por nossa atitude de desconsideração com a honra de Deus. Nós sentimos a nossa própria frieza e inadequação em adoração a Deus como deveríamos? Você sente, meu irmão, que a sua devoção é fraca e distante? Que você não honra a Deus como deveria? Que é negligente na vida com Deus? Então nós deveríamos, meus irmãos, fazer o que nós pudermos. Às vezes isso é aceito por Deus como um sinal de maior devoção. É tão fácil louvar a Deus quando nos sentimos espiritualmente no topo do mundo. Pode ser uma marca de amor profundo, quando apesar do fato de que minhas emoções estão clamando contra mim, eu me oponho às minhas emoções, e então eu coloco todo o meu coração em buscar a Deus e honrar o seu nome. Mesmo que eu não vá, muita gente diz assim, pastor, essa semana está ruim, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Já me disseram isso muitas vezes, eu não tenho, eu estou frio. O que eu faço? Eu leio a Bíblia. Está sem vontade de ler a Bíblia? Leia a Bíblia. Pastor, não consigo orar, não tenho vontade de orar. Então ore. Faça. Porque quando você está doente, você não tem vontade de comer, não é verdade? Não tem. Mas precisa comer. Senão adoece mais e morre. Essa semana João ficou doente. Teve febre, tossiu bastante. Mas tinha que comer. Tinha que tomar o remédio. Não seguir pelas emoções. Eu não sinto vontade. Uma vez uma pessoa me disse, pastor, eu não forço meu filho para ir para a igreja, porque ele tem que ter vontade de ir à igreja. Eu digo, continue assim, o teu filho nunca vai para a igreja. Porque enquanto ele for teu filho, estiver na tua casa, comendo do teu pirão, quem manda na tua casa é você. Leve ele. Mas pastor, eu tenho que obrigá-lo à igreja? Tem. Ele tem que ir. Porque na segunda-feira, se seu filho disser, eu não quero ir para a escola, você vai obrigá-lo a ir à escola sim. Tem pai que manda o filho até com sinais de febre. 37, 38 graus, já começa, vai para a escola, não tem jeito, meu filho. Se ficar pior, eu vou lá te buscar. Mas quando é questão da igreja, não, meu filho, você está doente. Né? Deu 2 tossezinhas, meu filho, fica em casa. Não precisa ir para a igreja. Não, não é assim que funciona. Nós nos sentimos frios, nós nos sentimos distantes. Então nós deveríamos expressar isso em oração a Deus. Dobre o joelho e diz, Senhor, meu coração está frio, eu não tenho vontade de ler, eu não tenho vontade de orar, de ler as escrituras e de orar ao Senhor. Desperta o meu coração. Nós deveríamos expressar isso a Deus. Nós deveríamos expressar nossas angústias e implorar a Deus para enviar o seu Espírito a nós com uma grande medida. É isso que nós deveríamos fazer. Nós deveríamos dizer a Ele, Senhor, a minha queixa principal é que meu amor é fraco e indeciso. No entanto, eu te amo e te adoro. Ó Senhor, dá-me mais da tua graça. Nós podemos ser honestos e sinceros com Deus sobre essas coisas. E isso é muito próximo da essência do que é adoração. Meus queridos, não há nenhuma desculpa para a falta de sinceridade. Esse era o problema com os sacerdotes de Israel. A sua adoração era uma vergonha ofensiva a Deus, e eles estavam totalmente insensíveis e até mesmo eram culpados do tipo de adoração falsa que estava sendo feita. Eles eram culpados. Então, não culpe mais ninguém por sua frieza também não, meu irmão. E veja como Deus vai julgar os sacerdotes. Como é que Deus poderia julgar esses sacerdotes se esses sacerdotes não estão ouvindo a Deus? De 2 maneiras. Veja o verso 2.
Veja o verso 2. Ele diz aí: se não ouvirem, se não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. Primeira coisa que Deus faz aqui é que Ele vai mostrar a eles como eles estão. Deus faz isso ao transformar as bênçãos em maldições. Era um grande privilégio para os sacerdotes, após os sacrifícios terem sido oferecidos, pronunciar a bênção de Arão. Lembram? Arão, números 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre vocês e sejam gracioso a vocês. O Senhor volte o seu rosto para com vocês e dê a vocês paz. Através disso, o Senhor tinha prometido abençoar o povo. À medida que o sacerdote impunha as bênçãos, o povo era abençoado. Mas agora, Deus vai reverter a coisa e vai mostrar a esses sacerdotes quem eles são e como eles estão. Ao invés de as bênçãos virem sobre o povo através dos pronunciamentos que eles fariam, o que viria era maldição. Toda vez que o sacerdote abrisse sua boca para abençoar o povo, Deus faria manifestamente, de maneira clara e óbvia para as pessoas, que eles não estavam sendo abençoados por esses sacerdotes. Deus faria claro para essas pessoas que esses homens estavam longe de Deus e que não havia nada de piedoso e de abençoador à medida em que esses homens que demonstravam ser líderes espirituais, não havia nada de Deus ali com eles, de que Deus os havia abandonado. E ele diz assim, verso 3, olha o que diz o verso 3. Eis que reprovarei a sua descendência e passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Parafraseando aqui o que o Senhor está dizendo a esses sacerdotes, é como se ele dissesse para eles o seguinte: o lixo do sacrifício, geralmente queimado fora do santuário, depois que o sacrifício era feito, o lixo era jogado fora. Eu vou passar na cara de vocês. O que significa isso? Ele quer dizer que ele vai fazer visível na face dos sacerdotes a vergonha de seus crimes contra Deus. Aqui nós temos um julgamento esmagador. Eles tinham vergonha de Deus, por sua maneira desdenhosa, estavam envergonhando o nome de Deus. Agora Deus vai envergonhá-los na frente de todo mundo. Meus irmãos, aqui, isso é um alerta muito grande para todos nós. Por isso que Tiago diz na sua carta que nós nunca devemos ser sábios demais e tomar para nós nenhuma liderança. Meus irmãos, aqui estão os líderes e ministros cristãos cujos sermões se tornam tão chatos sobre o juízo de Deus que não mais falam ao coração das pessoas. Eu vou transformar as bênçãos em maldições, diz o Senhor. Aqui estão os presbíteros e diáconos que não conduzem o rebanho por seu exemplo, que são totalmente ineficazes. São ineficazes, não fazem seu trabalho, não fazem visitação, não vão ver os enfermos, restringem o seu trabalho apenas à escala. Aqui está o que Deus está dizendo. Nós, ao agirmos assim, estamos realizando nossas tarefas em desprezo pela congregação do Senhor. Aqui estão os professores de escola dominical e os pais cristãos, e até mesmo os jovens, que veem que sua fé é uma farsa, que somos hipócritas. Aqui estão os cristãos cujo testemunho, que dão testemunho do amor a Deus, mas que dizem que Deus é um Deus cheio de amor, que Deus é um Deus gracioso e que salva, mas que são, na verdade, jovens e cristãos que não têm alegria. É visível em seus rostos que eles não têm verdade nenhuma quanto ao que estão dizendo sobre o seu relacionamento com Deus.
Aqui estão os cristãos que não testemunham nada, que são apenas de nome. Eu vou mostrar para vocês quem vocês são, diz o Senhor. Nós não podemos continuar nessa irreverência e frieza em relação ao Senhor e esperar que Ele continue nos abençoando. Ele está dizendo, vocês não podem continuar irreverentes e frios em relação a mim e esperar que eu não me afaste de vocês, farei vocês impotentes, vou fazer de vocês uma vergonha. Isso é duro. Quando eu estava lendo esse texto essa semana para preparar essa mensagem, lendo comentários, meus irmãos, eu tremi aqui com esse texto. Porque a gente está fazendo, e não é só a liderança não, é todo mundo. Nós estamos fazendo as coisas de Deus de uma maneira tão irresponsável, tão negligente, tão desprezível. Não é verdade? Olha para a sua vida. O culto é enfadonho para muita gente. Pregação é um negócio que ninguém gosta. Leitura bíblica é esporádica. Não dobramos mais o joelho diante do Senhor. Nós só conseguimos ter ânimo para ir para alguma coisa da igreja quando isso envolver algum tipo de entretenimento. Isso mostra a nossa frieza. Ontem à tarde, Marcos e eu e os irmãos da diaconia que estávamos aqui para buscar a Deus juntos em oração pela igreja, ontem à tarde às 4 a gente estava aqui para orar por vocês. A junta diaconal e membros do conselho. Eu estava falando sobre isso. Tem alguma coisa errada. A gente está frio. Distante. E o que a gente sabe é que a frieza e a nossa indiferença com as coisas da igreja é sinal que lá em casa, na sua casa, você não faz isso. Já fiz esse comentário aqui e eu já vi que algumas pessoas acham que esse comentário não é correto. Eu vi isso em um dos grupos da igreja. Olhe para as redes sociais da nossa igreja. Olhe para os grupos de jovens, dos homens. Vejam quanto vocês falam de Deus nos grupos. Há muita bobagem postada. E se postamos bobagem, a gente vai alimentando a bobagem um bom tempo. Mas essas coisas de Deus a gente quase não toca. E quando alguém compartilha, ninguém liga. Ah, pastor, eu acho que isso não é bem assim. Eu não acho que a gente tem que falar de Deus o tempo inteiro. É verdade que não? A boca fala do que o coração está cheio, diz as Escrituras. E eu posso dizer, a tecla fala do que o coração está cheio. Termina um culto aqui domingo à noite, vejam as suas conversas. Vocês não falam de Deus aqui. Muitos de vocês não conversam sobre o sermão, ou sobre o que ouviram, ou quanto Deus é maravilhoso. A gente conversa de tudo. Tem alguma coisa errada. Quando o avivamento explodiu na Inglaterra no século XIX, em 1859, conta-se que um certo pregador passou 2 horas pregando. Porque puritano prega 2 horas, né? Mesopuritano prega 1 hora, que é o meu caso, né? Metade dos puritanos. Puritano verdadeiro prega 2, né? E aí ele disse assim, meus irmãos, eu vou encerrar e continuar no próximo culto, porque eu não quero cansar vocês. A congregação protestou. Não, pastor, continue, pregue, continue. E ele continuou por mais 1 hora, 3 horas de sermão. Quem de vocês aguentaria 3 horas de sermão? Não consegue aguentar 2 horas de culto. A gente fica saindo o tempo inteiro, olhando para o relógio. Quando terminou, ele disse que não podia mais contar porque ele já estava exausto. Estatisticamente, pesquisa feita nos Estados Unidos, um sermão de 50 minutos equivale a um dia inteiro de trabalho forçado, em termos de desgaste físico. O relato é muito interessante. Quando terminou o culto, as pessoas foram para suas casas e ouvia-se na rua as pessoas louvando a Deus após o culto. Por que isso? A honra devida ao nome de Deus. Nossa frieza desonra o Senhor. E se nós não nos arrependermos, nossa vergonha será exposta publicamente. A falsidade da nossa, ou a hipocrisia da nossa vida cristã será demonstrada publicamente.
Essa é a primeira coisa que Deus diz que vai fazer. Deixa eu fazer uma pergunta a você, irmão, nessa manhã. Você está feliz com a vida espiritual e cristã que você tem hoje? O tempo que você tem com Deus em oração é um tempo realmente precioso para você? Quando nos reunimos aqui para adorar a Deus, as verdades de Deus alimentam teu coração de alegria? Você realmente tem sede do Deus vivo? Você tem honrado o Senhor com seu deleite e devoção ao Senhor e com o tipo de vida que você vive durante a semana buscando a Deus e priorizando Ele em suas buscas? Ou seu coração está frio e distante do Senhor? Veja o que ele diz, porque apesar de estar irado com a nação e com os sacerdotes, ele diz assim: ouçam. Em meio ao julgamento e à acusação, Deus é extremamente gracioso em alertar primeiro. Porque o nosso Deus não tem pavio curto. Ele é longânimo, ele é paciente. Ele quer que nós nos arrependamos e ele envia alertas para isso. Arrependa-se, irmão. Olhe para o seu coração. Pondere. Avalie onde você está. E como diz o Senhor em Apocalipse, lembra-te onde caístes, arrepende-te. Se não fizer isso, eu virei. Essa é uma frase forte. Esse vir de Deus é vir de juízo, de julgamento. Ele disse a Éfeso, uma igreja teologicamente sadia, mas com o coração frio e distante, que se eles não se arrependessem, Deus tiraria o candeeiro. E o candeeiro, em Apocalipse, é sinal, símbolo da igreja. E vocês sabem que não há igreja em Éfeso hoje. Não há mais. Na Europa, lugares onde Deus foi extremamente honrado, viraram pubs, barzinhos, boates, pois não houve arrependimento. Quando começaram a deixar a Escritura e abraçar uma teologia que não crê em Deus como um soberano que intervém na história. Meus irmãos, Deus pode vir sim com juízo sobre uma igreja, sobre um líder, sobre o membro da igreja que não se arrepende, porque um pai que ama disciplina. E o juízo de Deus é um juízo disciplinador. No entanto, antes de fazer isso, graciosamente ele usa a sua palavra para dizer: arrependa-se, arrependa-se. O primeiro julgamento é: eu vou expor a vergonha de vocês. Meu irmão, arrependa-se, em nome de Jesus, antes que a mão do Senhor venha sobre nós. Domingo que vem nós continuamos com a segunda coisa que Deus fará. E depois veremos, meus irmãos, a explicação de Deus de como esse povo pode voltar-se para Ele e do que Deus vai fazer. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, para o louvor da Tua gloriosa graça, estamos diante do Senhor, olhando para um texto muito desafiador, quando naquela época o Senhor, pelo Teu profeta, alertou o povo da necessidade de se arrepender de sua frieza, de sua indiferença para com a Tua glória. Que o Senhor faça isso ainda hoje, nessa manhã conosco também. Quebranta os nossos corações e desperta-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos, e tenha misericórdia de nós.